E amadas, sejam muito bem-vindas mais uma vez, todos que já estão aqui com a gente no ao vivo, vocês que estão chegando aqui em algum momento do tempo e espaço, sejam muito bem-vindos. Mais uma live aqui no nosso canal Ser Mais Você. Eu sou Ana Madiarim, a guardiã desse canal, já há mais de 8 anos fazendo esse trabalho, trazendo essa energia, né? Construindo pontes junto com os meus parceiros, meus amigos, meus irmãos de jornada, para que você que está acompanhando a gente aqui possa trilhar o seu caminho também, a sua jornada, pegando essas pontes que nós construímos para facilitar o teu caminhar, facilitar o teu autoconhecimento, teu autodesenvolvimento, facilitar a tua conexão com a espiritualidade. Então, esse é o nosso papel aqui, né? Construir essas ligações entre um ponto e outro para que você possa usar dessa informação a teu favor, facilitando a tua jornada dentro dessa grande missão de sermos um humano vivendo, né, um humano divino aqui na Terra. Então sejam todos muito bem-vindos, muito grata por estarem aqui mesmo. E hoje eu recebo o Dan Carvalho, meu amigo querido, aqui conosco, para a gente conversar sobre um tema que permeia muito o universo, não só dos terapeutas, mas dos mostradores do caminho, de todos aqueles que estão na sua jornada do despertar. Dan, meu querido, seja bem-vindo, amigo. Gratidão, meu amor. Já estava com saudades aqui do nosso encontro e de vocês. Gratidão ao pessoal que está aqui com a gente no ao vivo, quem for assistir depois. Gratidão, bom dia, boa noite, enfim. E é isso, a gente vai adentrar hoje num tema bem importante, né, no nosso meio e também fora do nosso meio de terapeutas, enfim, dos nossos processos, das nossas terapias que a gente trabalha, né? Eu costumo sempre dizer que é sempre uma honra, né, fazer parte dessa egrégora que auxilia de alguma forma no processo do despertar mais profundo das pessoas, trazendo mais clareza através das nossas práticas. São diversas práticas e que bom que temos vários irmãos que atuam em vários segmentos ligados ao que a gente vai aprofundar hoje, que é sobre os processos de cura, como que funciona, como que se estabelece a cura, como é que se executa, né? E é isso, a gente vai abordar um pouco alguns tópicos, alguns temas baseados nessa sabedoria, né, milenar e, e que auxilia, né, ao longo de várias e várias épocas, vários e vários tempos aí, as pessoas a se entenderem, primeiramente, e promoverem de dentro para fora o seu próprio processo de libertação, né? Libertação de crenças, de padrões, de paradigmas, de processos que aprisionam de alguma forma a própria consciência num estado de sofrimento, de limitação em vários aspectos, em vários âmbitos ali. É isso aí, gratidão e vamos lá. Vamos, vamos sim. Quero dar boa noite para a Eliane, que está aqui com a gente. Tem mais pessoas aqui nos ouvindo, nos vendo. Deixem seu nome aqui, cumprimentem a gente aqui na live também, para a gente saber quem é que está aqui conosco e dar um oi para vocês. E assim nós aumentarmos a potência, né, desse nosso círculo aqui, que vai ser um círculo de cura. Fiquem atentos com isso. Essa é a energia que está em movimento aqui. E eu estava conversando com o Dan aqui nos bastidores, né? Quando a gente organiza as lives, e tudo mais, sempre tem uma conversa, tem um making off, né, gente? Sempre tem. E eu estava comentando com ele de uma canalização que eu ouvi, né, num dos canais que eu gosto de acompanhar. E nessa essa canalização que saiu agora esses dias atrás falava exatamente desse processo de quando a cura acontece, né, que é o tema da nossa live. E nessa canalização que eu ouvi, amados, uma das coisas que estava sendo trazida
é que a cura começa pela conexão com o nosso eu superior, com a nossa essência. Não é o único caminho, mas é um ponto de partida para autocura. Quando a gente conecta com o nosso eu superior, com a nossa alma, né, com a nossa, vamos dizer que a nossa consciência mais elevada. E aí não importa se você já tem um nome ou não tem um nome dessa consciência mais elevada, mas o importante é você lembrar que, né, talvez um dos passos mais importantes para a autocura é você dar oportunidade para essa conexão. E aí, Dan, eu vou começar a nossa conversa por esse caminho, tá? Da conexão com o eu superior, para depois a gente chegar no universo das terapias. Maravilha. E aí, eu não sei se você sabe, mas esse nome que eu uso, né? Ana é o meu nome civil. Uhum. Madiarin Zaven é o nome deste ser aqui, ó, que sou eu. É uma expressão siriana, né, que tem esse nome e que nesse momento ocupa esse lugar da minha consciência superior, ocupa esse lugar da consciência mais elevada, mais próxima de mim, nesse momento, né? E quando eu acessei essa informação, quando eu recebi essa informação, é eu passei por um processo de cura muito grande, porque eu já vinha numa conexão com a minha alma, com a minha essência, fazendo esse trabalho interior, né, de olhar para as sombras, acolher as sombras, um trabalho de autoobservação muito forte, muito grande. Eu já vinha fazendo esse movimento, e esse movimento foi como que a abertura de uma porta para eu acessar, né, esta consciência mais elevada. Então, quando eu acessei essa informação, eu percebi que vários outros processos de cura se aceleraram no meu campo. Cura de relações que eu tinha com pessoas em minha volta, cura de relações comigo mesma, sob vários aspectos, autoaceitação, autoconfiança, autoestima, muitos movimentos foram se apresentando, né? E uma das coisas também que eu percebi muito forte foi um aumento da minha sensação de proteção, de estar protegida espiritualmente, de estar protegida energeticamente também, sabe? Então, todos esses movimentos que eu estou contando aqui é fora a parte do processo terapêutico que a gente vai falar daqui a pouco, mas esse movimento de conexão com a minha essência, conexão comigo mesma, né, esse caminho de volta para o coração e que veio, né, somou dentro do quebra-cabeça cósmico aí da minha jornada, somou com esses nomes que eu recebi, me proporcionaram muitos insights, muitas pontes para minha autocura, onde eu saía daquele estado onde eu estava menos consciente, mais desligada, mais distraída e me levava para um outro lugar de mais presença. E aí eu quero começar perguntando a você também sobre o seu processo, né? Como é que Dharani chegou? Como é que essa sua conexão com essa consciência mais elevada aconteceu? Quais foram os processos de cura que se desenvolveram aí dentro daquilo que você se sentir confortável em partilhar conosco aqui hoje? Muito bem, maravilha. Lindo, adorei a imagem ali. Darani, a expressão Darani, ela é de um sistema. Na verdade, Darani é de três sistemas, né? Eu tive essa conexão primeiro com a versão fractalizada de Darani de Andrômeda, através de um médium lá de São Paulo, Rafael. Depois eu tive as outras confirmações, tanto da extensão andromedana, como a extensão siriana também, do sistema carroniano, de Carronov.
e o sistema pleiadiano, que também é a mesma conexão com Dharani. Uhum, Existem almas que vêm e elas precisam dividir a sua, se conectar é, de uma outra forma. São uhum, missões e missões específicas, de acordo com a configuração energética que aquela alma traz e de acordo com os processos que ela já vivenciou no universo e afora, né? uhum, Então, vai ser contribuição para determinada área específica naquele sistema planetário, no caso aqui na Terra. E a minha conexão, esse fractal humano, precisou vir ligado, sintonizado com essas três, digamos assim, forças, raças, que a gente que tem muito forte a conexão com o sistema da Terra, com o nosso planeta, que são os sirianos, né? uhum. Os andromedanos e os pleiadianos, fora os outros. Mas esses são bem ali, eles estão ali bem em movimento nesse processo de transição planetária. E muitos desses seres vieram para poder auxiliar em áreas específicas, né? A gente tem uma certa conexão com a multidimensionalidade de uma forma bem mais acentuada, eu diria. E os códigos que são transmitidos por nós são bem mais assimilados pelos humanos, pelas pessoas, a partir da nossa expressão. É aí que Dharani entra. Quando eu tive a consciência de Dharani, principalmente através de Neva, né? Eu fiz a Cosmo, enfim, fiz outros processos também, que trouxe mais revelações. Dharani tomou mais uma força através de mim. Daquilo que eu já sentia e sabia, acabou sendo mais exato para o Uhum. que eu tinha que fazer. Apesar de eu ainda não estar, eu sempre falo nas minhas lives, isso aqui que eu faço hoje, ser terapeuta, fazer lives, enfim, o que eu estou fazendo hoje é parte da missão. A minha missão, de fato, é um pouquinho diferente disso, mas é dentro da espiritualidade. Por mais que seja diferente, vão falar até, você vai sair, vai saltar o certo. Tá conseguindo me ouvir, meu amor? Sim, tá tudo certinho, pode seguir. Deu umas travadinhas aqui na imagem, mas enfim. Você vai sair do certo pelo duvidoso, não sei o quê, não sei o quê. São coisas futuras, né? Eu tenho os acessos através dos mentores do eu superior. Mas, enfim, isso é outra coisa. Ser um trabalhador da luz, ser uma expressão de uma estrela, de um sistema que você veio com essa consciência para auxiliar de alguma forma, fazer o trabalho de, da espiritualidade, enfim, não importa o rótulo, o que você fazer, o que você fizer, que esteja alinhado com a sua essência e que faz com que outras pessoas vibrem junto com você, a frequência ela vai estar sendo ativada de uma forma mais profunda nos corações das pessoas que se conectarem de alguma forma com aquilo, e a partir daí a cura acontece. Porque quando você retorna para o seu âmago da sua essência divina, você encontra não somente cura, a cura da alma, mas você encontra o verdadeiro sentido e propósito de o porquê que a sua alma escolheu manifestar através de você aqui na Terra, né? Que é o nosso caso, né? O nosso grande teatro, o nosso grande sistema. Então, é você encontrar o motivo de viver, só que de uma forma mais profunda. E aí você encontra também a cura da alma. E quando você cura a alma, encontrando a sua essência de fato, daquilo que vibra fazer ou ser, o motivo, o porquê você está aqui e o porquê você está fazendo e o que você faz, enfim. É aí que, tanto para você fazer, se torna algo,
como é que eu posso dizer? Me fugiu a palavra. Se torna algo engrandecedor e enobrecedor para a sua própria essência, sua própria alma, seu eu superior, para você como também para as pessoas, porque você se torna um exemplo de superação e um exemplo de luz, de caminho. Não é à toa que chamam de mostradores do caminho. Mas o que é o mostrar o caminho da cura? É você se tornar um exemplo da sua própria cura para mostrar o caminho de como você alcançou essa cura através de você para outras pessoas. O exemplo da superação, né? Então, trabalhar para ser um trabalhador da luz, ser um curador, enfim, os rótulos não são tão importantes, mas você ser de fato a sua essência, se tornar de fato vencendo qualquer tipo de situação que limita você de ser você de fato, é a maior das curas, tanto para você quanto para quem está sintonizado com a sua energia, à sua volta. É como eu penso e vejo hoje. Há um tempo atrás eu tinha uma visão bem diferente de o que é a cura. Eu teria que salvar, eu acho que todo mundo, né? A maioria, de que a gente tem que salvar o outro, de que a gente tem que fazer pelo outro, que a gente tem que abdicar da nossa própria luz, da nossa própria felicidade, na maioria das vezes, para que o outro possa se levantar, se erguer, enfim. E aí a gente vai entendendo que não é bem assim que funciona, que a sua cura pelo reflexo da sua energia e de você estar bem e harmônico e fazendo aquilo que faz a sua própria luz brilhar e irradiar, isso acaba por curar pela vibração, sintonia, o mundo e aqueles à sua volta, né? É meio que uma cadeia, uma onda em cadeia que vai reverberando e reverberando aonde você passa, o que você faz, para onde você vai, com quem você interage. Eu penso assim. Uhum. E nós, como terapeutas, né, então já começando a trilhar, né, o nosso contexto aqui para esse universo das terapias, e não só terapeutas, né, não só vocês aqui com a gente como terapeutas, mas se a gente pensar como curadores de nós mesmos. E dentro desse contexto de curadores de nós mesmos, nós buscamos apoio em algumas pessoas, né, para nos auxiliar na nossa jornada. Então, já caminhando para esse contexto, é, como é que você vê, Dan, o processo de cura de modo geral? Como é que você vê o processo de cura dentro da consciência que você tem hoje? Porque você acabou de falar, né? No passado eu via a cura de um modo um pouquinho diferente. Como é que você vê o processo de cura hoje? Bom, hoje eu vejo como um reflexo, por estarmos conectados, apesar de as debilidades, os traumas, as sombras, as dores passadas, enfim, fazem a separação se tornar mais separada, eu diria. E a gente, na maioria das vezes, se concentra mais na dificuldade do que na luz mais profunda que todos carregamos. A necessidade da aprovação e de uma busca que foi alimentada mais ainda pelas religiões, enfim, dessa salvação externa, desse salvador externo, que ficou no inconsciente coletivo da humanidade de dependência. Eu dependo de algo de fora para me trazer o que eu preciso. Então, eu não tenho força o suficiente para conseguir algo, então alguém que conseguiu vai fazer por mim aquilo que eu ilusoriamente vejo impossível. É só uma mudança, é só uma virada de chave para que todos entendam que todos temos a capacidade de alcançar níveis. Não é se comparando com a caminhada de quem já alcançou, mas vendo e se tornando um exemplo também
daquele que já alcançou a sua própria iluminação de um modo geral ali, em vários sentidos, conseguiu conquistar uma plenitude, uma harmonia de vida e olhar para esse lado sem muita cobrança também. Eu vejo que as autocobranças, as autopunições, os autojulgamentos, as autocondenações dificulta mais ainda, fazendo com que a gente perca a fé em nós mesmos. E aí a, depo, é, a gente acaba depositando, né? As pessoas, enfim, acaba depositando vulnerabilidade excessiva e a necessidade de que haja um algo externo para trazer aquilo que precisa ser visto na por cada um. Quando você entende a sua força, tudo aquilo que te debilita, trazendo uma necessidade de cura, porque tudo está refletindo uma versão, uma parte sua que precisa ser olhada de uma outra forma, de uma forma mais clara, né? Uhum, Você acaba entendendo que a doença ou a fraqueza, enfim, seja o que for, é apenas um modo de entender a si mesmo, só que sobre uma nova ótica, né? E aí é muito o trabalho da mente, né? Tem que curar primeiro a mente para depois reverberar nas outras áreas físicas, enfim, emocionais, todas as outras áreas que estão interligadas vão ser afetadas pela forma de pensar, pela forma de ver a vida. A consciência limitada também vai limitar outras camadas da mente, das emoções, da parte física ali, enfim, vai trazer uma certa debilidade. É mais focar na mente, na consciência, na elucidação, para poder expandir mais ainda essa consciência e entender que a cura é um reflexo de de um modo de ver a vida que precisa ser mudado em cada uma, em cada pessoa. É mais ou menos isso. uhum, uhum. Eu tenho uma percepção bem parecida com a tua, só que com outras palavras, né? Uhum, Eu entendo que o processo de cura, ele passa por um caminho de autoconhecimento, que é a consciência que você acabou de falar, mas só a gente reconhecer os pontos da nossa mente que precisam ser mudados, ou só a gente assimilar informações, que é o autoconhecimento, no meu ponto de vista, não é o suficiente. É preciso também o autodesenvolvimento, que é o quê? A ação, né? Tomar ação para fazer as mudanças que eu percebi serem necessárias a partir do autoconhecimento, a partir da consciência. E a espiritualidade vem para nos auxiliar nesse jogo, né, entre ver e a decisão de mudar o que eu vi, né? Ver exatamente. o que eu vejo e a decisão de mudar o que eu vejo. Eu acho, né? Eu acredito que a espiritualidade os nossos mentores, nossos guias, enfim, protetores, nossos fractais, nossos eus superiores, eles vêm para auxiliar exatamente nessas conexões que a gente é, pode fazer entre o que eu vejo e que eu acho que não faz mais sentido para mim e a ação necessária para mudar isso que eu acho que não faz mais sentido para mim. E aí a gente entra num contexto que nós chegamos a comentar também no nas nossas conversas aqui fora do ao vivo, né? Que é o quanto o indivíduo, a pessoa, está disposta a realmente mudar. O quanto ela está aberta para
as transformações. E a transformação é a cura. É só um jeito diferente de falar de cura. Quando você sai de um estado de doença física para um estado de um corpo saudável, ocorreu uma transformação. Então, ocorreu uma cura ali, um processo de cura. Mas se a pessoa não estiver disposta a efetivamente se curar, transformar, mudar, né? Não tem terapeuta que faça milagre, né? Não tem, nem Jesus descendo aqui pode fazer por essa pessoa. Porque, inclusive, na passagem dele aqui no planeta, aconteceram várias situações nesses dois aspectos, né? Dele Uhum. tocar, chegar junto, estar junto de pessoas que diziam que queriam a cura, mas não tinham a crença, a fé suficiente. E num outro lado oposto, né? Uma Uhum. pessoa, né, a quem ele nem tocou, mas que ela, ao tocar as vestes dele pela fé dela, se curou. Então, tem esse ponto aí específico que é a escolha, né? A decisão de querer se curar, sair do lugar da vítima, sair do lugar do coitadinho para um lugar de empoderamento pessoal e de escolha, de poder pessoal da transformação. Como é que você vê isso? Olha, eu penso também dessa mesma forma. É muito a questão do livre-arbítrio, né, que entra de você escolher se você quer ou não essa mudança. E a gente está em constantes emaranhamentos ali de cordas de tempo, de linhas de tempo, e que só vão ser vivenciadas quando a gente olha escolhendo. Então, se já tem a realidade que você está curado, como também já tem a realidade que você continua ou até está pior, né? Enfim, em Uhum, algum contexto. uhum, E tudo são as escolhas. A gente apresenta a reverberação energética, os códigos. Como é que funciona o reiki, por exemplo? Canaliza, recebe, envia, um exemplo, né? Envia ali aquela energia vai naquele ponto que você não está tendo clareza, você vai ver o que é que está ligado àquele ponto que está incomodando e você vai escolher a partir da visão que vai vir à sua consciência. Você solta ou não aquela debilidade, se você prefere continuar ou não naquele contexto, naquela situação. É muito também o salto de fé, é muito também a coragem para poder vivenciar uma nova realidade. E aí, muitas das vezes, entra medo, entra dúvidas, entra várias outras questões do humano. E eu não vou dizer que é normal, né? Já virou quase normal, porque já é de muito tempo. Eu acho que desde que a humanidade existe. E faz parte do desenvolvimento para poder sair de um estado e alimentar uma autoconfiança maior para qualquer tipo de situação que venha a nível de consciência, não alterar a sua essência de quem realmente você é. Então, o autoconhecimento, quando você pratica de uma forma bem mais real ali, tendo consciência daquilo, você fortalece a sua essência para não permitir ser abalado por qualquer tipo de estrutura, qualquer situação que aconteça, faça você se duvidar, se questionar. Quando você sabe realmente que você é, não precisará acontecer movimentos tão bruscos a ponto de uma doença, por exemplo, para fazer você entender isso. Então, quando você entende de fato a sua força, quando você entende de fato a sua essência, a sua luz, você já passa de nível, digamos, já vai para uma oitava acima de outras experiências.
Não vai ser mais as experiências, enfim, de dor e sofrimento para poder te trazer de volta a você mesmo. Aí você já entende o olhar do terapeuta, você já entende o olhar daquela pessoa que está tentando te mostrar algo que você ainda não conseguiu ver, né? E as energias que vão sempre atuar ali, através de alguma técnica, elas servem principalmente para liberar, dissolver. Eu trabalho muito com a técnica do fogo violeta. Eu tenho forte a chama violeta ativada, que vai dissolver o corpo de dor traumático que a gente tanto alimenta com dor, com traumas, com, enfim, toda sorte de situações negativas que a gente vai vivenciando. Isso vai alimentando a nossa energia vital e vai causando ali debilidades, até chegar no físico, de alguma forma. Porque a parte energética ela já está bem desgastada em algum nível. Uhum. Então, o que que o terapeuta de energia, o manipulador de energia, ele faz? Através de alguma técnica, através de alguma ativação, de algum código, enfim. Ele vai trabalhar principalmente nesses pontos que tem uma carga mais densa acumulada, para poder auxiliar você, que sozinho não tem, não está tendo força, né? Porque imagina só, se você está perdendo energia vital, qual é a força que você vai ter para arrancar, tipo, vamos dar um exemplo, um cancro, né? Uma coisa que está sugando ali a sua energia vital. E aí que entra a vários terapeutas com várias ferramentas para atuar em pontos específicos ali, para cauterizar aquela situação. Só que você vai ver o porquê que você alimentou por tanto tempo aquela dor, aquele trauma, aquela massa que tanto sugou sua energia vital de alguma forma. Meu emprego não dá certo, não consigo arrumar um trabalho, tenho um problema com isso, com aquilo. Os personagens fora, as pessoas, as situações, são apenas reflexos, pontos ali para mostrar o que, de alguma forma, a gente está mantendo e que a gente, por algum medo, por alguma situação, dúvida, algum trauma, a gente ainda não soltou, de certa forma, para poder essa energia não sugar mais da nossa energia vital, né? É mais ou menos isso. E você se depara com muitos clientes que chegam com esse grau de abertura para receber apoio, ou ainda chegam muito fechados, muito resistentes? Como que é na sua realidade? Bom, eu, ao longo desses 26 anos de atendimento aí, eu venho observando padrões. São padrões específicos. Cada um está vibrando num certo grau ali de consciência. Alguns entendem o que realmente está acontecendo e estão abertos a isso. E outros ainda estão mais fechados por conta do processo que está vivendo. Enfim, não podemos generalizar, mas a gente auxilia da forma que pode. Para cada um ali, a gente apresenta uma estrutura que vai ajudar de alguma forma, né? Mas eu digo, no meu caso, todos que já passaram por mim, ou até mesmo quem está aqui só de assistir, se realmente se abrir, vai sentir o que é que está sendo emanado daqui para aí. Uhum. Porque acontece uma emanação tão poderosa, e eu não estou me colocando e nem colocando a Ana em posições superiores, não é isso. Mas a gente sabe o nível de energia que a gente carrega. É a A frequência, gente né, se conhece. que a gente A levanta e frequência irradia, né? causa uma movimentação. Nas minhas lives mesmo, quando eu faço ativações, o pessoal sempre comenta sentir sensações, sentir calor, sentir formigamento, sentir várias sensações. Por quê? Porque as ondas energéticas, através da nossa força de intenção, por a gente já conhecer até certo grau a nossa energia, provocam uma mudança na matéria.
Não tem como negar. Acontece uma mudança. É uma catalisação que acontece. E quando mais profundamente você se conhece, você magnetiza mais ainda dessa força, tanto da sua força, como da força do seu eu superior através de você, como da força externa. Por isso que eu trabalho muito também com os elementais, com os elementos, enfim. E é uma mesclagem de forças que a gente utiliza. E se a gente intenciona, a gente que eu falo, nós, terapeuta, né? Enfim, intenciona enviar essa carga focalizada para uma única pessoa, eu dou um exemplo, em um atendimento para uma única pessoa. E essa pessoa recebe e está aberta mais ainda a receber, pode ter certeza que essa onda de energia que saiu daqui para lá, daqui para aí, ela vai alcançar o destino dela. É igual a onda ali que você joga no lago. A pedra que forma aquela onda é um efeito, é a causa e o efeito. Se você lança uma pedra ali nesse lago, a reação, o efeito é dessas ondas. Tudo tem um motivo, tudo tem uma causa e um efeito para acontecer. E tudo é a mente, o universo é mental. Então, se você domina sua mente, acreditando na sua força, pela sua força de intenção mesclada a isso, e focaliza essa energia para um ponto, pode ter certeza que a energia que está sendo magnetizada, ela vai alcançar esse ponto. Não importa se o ego da pessoa está muito fechado para assimilar ou não, o que que aconteceu ou não. Aí por isso que tem vários tipos de pessoas a serem atendidas. Vai muito Uhum. desse grau de como esse enraizamento da mente inferior ali, ela tá bem ativa na pessoa. Enfim, são várias nuances, né? Sim, sim. Olha só, Dan, a gente tem algumas pessoas aqui conosco na live, né? E temos duas perguntas do Ademir. Eu vou responder a primeira e a segunda eu vou passar para você, tá? Então, a É, primeira pergunta, quando a gente estava falando, quando eu estava falando ali dessa conexão com as roupagens, né, extrafísica, né, a minha siriana, a sua andromedana, enfim, e siriana também, a combinação, né, que você explicou, ele trouxe aqui uma pergunta. É no tempo apropriado para a verdadeira missão aqui em Gaia que essa origem é revelada da primeira roupagem? No meu ponto de vista, Ademir, eu acho que não tem a ver com o tempo apropriado, mas tem a ver com a tua escolha de se conectar com a tua herança, né? Com os avatares, com o teu eu superior. E tu pode fazer isso, você com você mesmo, através de um estado de meditação, pedindo, né? Buscando o teu eu superior, pedindo que ele se apresente para você, pedindo que as roupagens, as tuas roupagens se apresentem para você. Isso é possível. Agora, se você não consegue desta forma, aí sim tem consultas que você pode fazer, né? O Dan falou que fez com Neva, eu também fiz com Neva. Atualmente eu entrego essa consulta, né, de herança galáctica, de história galáctica. Então, aí você pode buscar outras formas de acessar essa informação. Então, quando você pergunta de tempo apropriado da verdadeira missão, no meu ponto de vista, tem muito mais a ver com a tua escolha. Se tu sente que é o teu momento de conectar com essa informação, de ir atrás dessa informação. Se tu ainda não sente esse chamado, ainda não percebe que é algo que tocaria o teu coração, tá tudo bem, porque não tem certo ou errado nisso, né? É só a escolha que cada um de nós faz. Tem um tempo apropriado para isso? É o teu tempo da tua escolha. Na minha percepção, é isso, tá? Se eu não expliquei ainda, pode perguntar de novo e a gente vai falando um pouco sobre isso. E Dan, o Ademir trouxe também outra pergunta aqui, onde ele fala, ele pergunta assim: essa manipulação de energia pelo terapeuta, que é o que a gente estava falando agora, é uma forma de induzir a própria pessoa a se curar?
vai depender de qual é a energia, né? Também tem isso. De qual é por exemplo, a apometria é diferente do reiki, um Uhum. exemplo, né? Então, aquilo que está sendo manipulado ali pelo terapeuta vai atuar em determinada área sob uma determinada influência energética. Então, você poderia só repetir novamente a Sim, ele pergunta? perguntou assim: essa manipulação de energia pelo terapeuta é uma forma de induzir a própria pessoa, né, o consulente ali, o cliente, induzi-lo a se curar? A depender do cliente, da pessoa ali, do que ela vai estar precisando, vamos dar um exemplo aqui, a energia reiki, né? Que vai atuar de forma inteligente no ponto que a pessoa precisa. Eu diria que quase todas também vão atuar dessa forma. Tem algumas específicas que vão diretamente na raiz, vai arrancar ali, de certa forma, dissolver, retirar o ponto que está causando o incômodo, mas antes dele ser catarse, passar pela catarse na pessoa, a pessoa vivenciar aquela catarse, aquela limpeza ali, ela vai ter a consciência do que era aquilo que ela estava carregando. Então, quase todas, eu diria, trazem uma clareza consciencial para a pessoa entender o porquê que aquilo estava instalado nela, certo? É mais ou menos sobre isso também. Uhum, Aí depois que ela reconhecer isso, ou não, mas vai vir, de qualquer forma, vem para a consciência. Aí sim, ela vai, pelo livre-arbítrio também, ela vai fazendo novas escolhas que vão alinhando para que aquilo que estava alimentando aquela antiga energia que por muito tempo carregou, vai ser dissolvida na raiz da questão, eu diria. uhum, É mais ou uhum, menos isso. Porque tem outras vertentes também energéticas, e aí vai. Eu acho que é por isso também que temos muitos terapeutas, né? Que funcionam de maneiras diferentes, energias diferentes que vão atuar em pontos diferentes específicos para cada um, né? uhum, E aí, mas eu digo que todos vão passar pela consciência ali. Não tem isso que vai ser retirado de você, transmutado de você e vai ser apagado de você assim instantaneamente. Sempre vai passar pelo crivo da consciência para você entender o porquê que aquilo estava com você, porque você gerou aquilo em algum momento da caminhada, né? uhum, uhum. Eu acho que de forma bem pontual, A é, mente também, meu mentor está dizendo aqui, a mente também é adoecida. Então, uhum, analisar também aonde tem pontos que a gente está se colocando para favorecer a doença na mente. E aí entra também teorias, pessoas, tantas pessoas que a gente vê adoecendo outras, né, pela mente, né? Enfim, também tem isso. A gente se colocar o que é que faz bem eu consumir e o que é que eu estou sentindo que, de certa forma, não agrega, né? Tem as verdades de outras pessoas que tanto atrapalham ao invés de ajudar também. uhum, uhum. Verdade, é verdade. Eu vejo também que existem várias técnicas terapêuticas, né, disponíveis hoje, e cada vez está chegando mais, porque o conhecimento é tão vasto, né, o volume de informação extrasensorial, multidimensional é tão vasto que cada vez mais estão chegando novas técnicas terapêuticas, né? Muitos terapeutas canalizando técnicas diferentes. E aí, o que que acontece? Existem algumas técnicas que são puramente energéticas ou espirituais, que nem sempre é falado alguma coisa, né, ali no atendimento, mas existe uma manipulação de energia de forma a
impulsionar, a incentivar o cliente que está ali recebendo a enxergar o que ele até então não estava vendo. E existem outras ferramentas terapêuticas que são mais cognitivas, né? Onde é, casa, digamos assim, a parte da conversa, da orientação, da escuta ativa, né? Das perguntas poderosas para a pessoa ali durante o atendimento ela ir refletindo e ir tomando consciência enquanto a energia também no campo está sendo manipulada, está sendo trabalhada. Então, na verdade, depende muito, como você falou, do que está sendo entregue, qual a ferramenta está sendo entregue, como ela está sendo entregue e o quanto a pessoa que está ali recebendo aquele atendimento, o quanto ela está aberta, o quanto ela está decidida a resolver aquela questão. Porque muitas das vezes a gente atende pessoas, e acho que isso talvez aconteça com você também, acontece comigo, de atender algumas pessoas que você está explicando ali para ela, olha, você tem esse padrão, você tem esse comportamento, você precisa tomar ação, precisa tomar atitude, a gente está movimentando a energia para te apoiar e tal, mas a pessoa ainda está escolhendo ficar no vitimismo. Ainda está escolhendo ficar na ilusão. Então, a ferramenta, a técnica, a sessão vai contribuir? Claro que vai. Mas o grau de profundidade que a técnica vai contribuir, que a terapia vai contribuir, depende do grau de abertura que o cliente está se colocando para a sua própria transformação. Que na verdade a gente não cura ninguém, né? Eu, você, os terapeutas, a gente não cura o outro. A gente emite uma energia, emite uma frequência que contribui para que o outro se cure das suas próprias mazelas. Então a gente apoia, mas a gente não cura quem não quer ser curado. Faz sentido isso para você? Faz sentido. É exatamente isso. É exatamente isso. Temos o livre-arbítrio que também não pode ser invadido, né? Mas a emanação energética, ela vai chegar no seu Uhum, destino ali. Ela vai fazer o que precisa ser feito. Eu já vi muito dos efeitos disso na prática mesmo, assim, de a extensão da energia que é emanada pelo meu campo, pela minha intenção. Quando você tem, primeiramente, clareza de quem você é, fica mais fácil você entender a energia que você emana. uhum, E uhum, fica mais fácil também você criar ali os códigos, enfim, entender como é que funciona essa energia dentro e fora de você. E aí tô verdinho. E aí você acaba entendendo também como é que a pessoa vai receber essa energia no campo dela, né? É certo, não viemos para curar ninguém, porque o conceito de cura ele ficou bem defasado aí ao longo do tempo, de busca do Salvador, aquela coisa toda. Mas uhum, podemos sim ajustar pontos ali que a pessoa não consegue ajustar sozinha. De certa forma, ela precisa de um auxílio, né? Para ver pontos que ela não está conseguindo enxergar sozinha dela mesma, da própria caminhada. E aí que entra as energias para causar ali uma catalisação no campo da pessoa. É uma camada bem mais sutil que precisa olhar sobre uma visão multidimensional, uhum, para pontos específicos de como a ação energética emanada da configuração de alguém que está nessa posição. Porque veja só, vamos olhar por uma visão simples. Por que que existe os terapeutas e por que que existem técnicas? Por que que elas foram criadas? Não importa o tempo. Se foram criadas há 100 anos atrás, 200, não importa quanto tempo foi criada. Por que que existe? E por que que cada vez mais tem técnicas sendo
canalizadas, como a Ana falou, né? Tem que ter um motivo para isso. Não é algo. Tem pessoas que sempre vão inventar por não acreditar, por querer validar da forma como elas veem a realidade. A verdade de cada um é a verdade de cada um. Se você decide não querer acreditar nas técnicas, é a sua verdade, né? Agora, contaminar a mente de outras pessoas com a sua verdade, impondo a força, aí já é algo que está sendo reverberado e vai ser recolhido por você, por quem está emanando isso. Mas vamos por números. Quantas técnicas de quantas pessoas renomadas e importantes que a gente conhece que trabalham com técnicas do som, a própria representante dos pleiadianos, Christine Day, que trabalha com técnicas do som, com técnicas com cristais. Eu mesmo utilizo muitos cristais, porque eu sei como é que funciona, junto com os códigos e junto com o som, a configuração que gera energética e como essa configuração acontece. Os egípcios lá atrás mesmo se faziam utilizando sons, utilizando as ondas, né? Principalmente o som, né? Utilizando os códigos, as geometrias, enfim, tantas coisas, né? A luz, os códigos de luz, várias outras emanações de energia, a configuração da luz em códigos, né? Algum resultado tem disso. Alguma reverberação tem disso. Na matéria, em nós, consciência, utilizando matéria para nos locomover. Então, eu vejo mais que o mais importante é buscar mais se aprofundar, não com uma visão limitada de isso é certo, isso é errado, eu tenho que ser isso, tem que ser desse jeito. Não tem uma forma, mas tentar entender a diversi- a Diversificar. diversidade, eu ia falar diversificação, a diversidade, diversificação de tantas nuances da representação de tantas emanações, de tantos códigos, cores, sons, emanações que fazem o ser humano ser humano. Eu acho que tentar limitar sobre isso é assim, isso é assado, isso deve ser assim, isso deve ser assado, bloqueia e nos mantém num padrão de polaridade, de separatismo, Separação, né? diferenciar, separação. Uhum. Separar para conquistar é o que a igreja, a religião e outros sistemas criaram, né? Vamos olhar sobre uma visão mais ampla. Não é a técnica e não é como a técnica e não é a forma da técnica, mas existem tantas pessoas emanando sobre um padrão, já somos tão poucos que pensam dessa forma, que acredita no poder da luz, no poder do som, no poder das geometrias, no poder dos cristais, dos elementos da natureza. Já somos tão poucos, né? Que pensamos parecido. E lá atrás, esse pouco foi tão apedrejado, queimado, apunhalado de várias formas para tentar destruir essa consciência de unidade sobre várias nuances de Deus. Então, quando eu vejo pessoas tentando determinar que isso é dessa forma, tentando colocar moldes, padrões, ao invés de olhar sobre uma nova ótica de unidade, sobre se existe, tem um motivo de existir. Não é que A é certo, B é errado. Se existe, tem um motivo para existir. É de expandir mais ainda a visão sobre uma ótica mais expandida. Tudo está servindo a um algo, né? Maior. Eu acho que é isso que tem que ser emanado, né? É o Quando, arco-íris de cores diferentes. quando o olhar se expande, quando a percepção se expande
para entender que existe um todo, existe uma integração, pode haver uma integração de tudo, de som, de cores, de energias, de números, de formas. É aí que a cura acontece. É quando a cura acontece que a gente entende que é multidimensional, literalmente, né? E que aí não existe multidimensional. uma forma única de cura. Existem combinações únicas para seres únicos. E aí a coisa começa a acontecer, né? É muito lindo isso tudo. Se a gente pensar, se a gente parar para pensar, é muito divino, é muito maravilhoso e é muito gigantesco também. A gente não consegue linearizar, né? O quanto isso tudo representa, significa, né? A gente ainda não consegue traduzir em palavras o quanto essa grandiosidade, né? Da criação, da fonte e que está à nossa disposição para curar, seja lá o que for, curar a mente, curar o coração, curar o bolso, né? Curar, seja lá o que for, está disponível para todos nós, né? Então, amigo, eu acho que o bloco de energia, né, que chegou hoje, que a gente entregou aqui e o quanto a gente expandiu, né, o olhar sobre e foi só um pedacinho, né? Sobre o que envolve cura, mas a gente navegou em pontos diferentes. Acho que, no meu ponto de vista, assim, proporcionou muita clareza para quem está aqui conosco. E eu quero ouvir vocês que estão aqui no chat com a gente, que estão aqui na live ao vivo. Trouxe clareza para vocês toda essa construção que a gente fez juntos aqui, porque também são energias, a energia do Dan com a minha energia que a gente vai somando e vai construindo também aqui junto para vocês. Digam para nós aqui se fez sentido para vocês. E enquanto isso, Dan, me conte aqui. Na última conversa nossa, a gente falou sobre arquétipos. Já saiu o curso dos arquétipos? Já está disponível para a galera? Né? Já está disponível sim. Para quem desejar se conectar mais ainda com essa sabedoria arquétipos, que eu acho bem importante quando eu recebi para trazer esse curso, nessas informações dessa forma mais profunda, eu no começo eu não entendi, porque eu queria trazer outras sabedorias, outras informações em formato de curso, mas eles pediram a equipe para que fosse dessa forma, então tá aí, já está pronto e para quem quiser acessar, é só entrar no meu link da bio lá do Instagram ou me mandar mensagem no WhatsApp que vai estar aí e aí eu mando mais informações, tá bom? Perfeito. E para quem aqui está conosco e não conhece o perfil do Dan, tá aqui na legenda do vídeo, tá o perfil dele no Instagram aqui para vocês poderem acessar. E eu vou aproveitar a oportunidade também e convidar você, Dan, e convidar todo mundo que está aqui, né? A gente está abrindo o mês de lives aqui do Ser Mais Você. E esse mês de março é um mês muito especial para mim, é o mês do meu aniversário. E no dia Maravilha. 21 de março, né, que é o dia do meu aniversário, a gente tem Ei, aí uma combinação muito especial, né? A gente tem o início do ano novo astrológico no dia 20, né? ano de A gente tem Júpiter, a chegada do equinócio no dia 20 também. Tem o portal 33 no dia 21, 2 mais um 3 do mês 3. Então tem portal 33 também. Esse mês a gente tem dois eclipses lunares aí muito poderosos, né? Então é um mês de uma potência energética muito especial, muito grande. E no dia 21 eu vou fazer uma vivência com a energia dos sirianos, a Câmara de Recalibração Siriana, onde parte da renda dessa vivência, Dan, vai ser direcionada para uma ONG que cuida de animais de rua aqui de Curitiba. Então, além de trazer toda a potência, né, desses corredores energéticos que estão aí em movimento nesse mês, e trazendo as câmaras de recalibração, eu quero também que a gente traga para a fisicalidade esse apoio, né, esse auxílio através da ajuda para essa ONG. Então, sinta-se convidado, meu amigo, e quem está aqui conosco, né, também, se quiser
vir para essa vivência com as câmaras de recalibração siriana no dia 21 de março, meu aniversário, celebrar comigo, receber todas essas energias e ainda ajudar essa ONG, também pode me chamar no direct, né? Tem o meu e-mail aqui também na descrição do vídeo, tem no Linktree da bio, então pode chamar também para a gente fazer uma grande festa juntos aí, celebrar um novo ano, celebrar um recomeço juntos e ajudar essa entidade que está precisando. Sinta-se convidado, tá, amigo? Com certeza. Gratidão, estarei sim. E é isso Obrigada, aí. querido. E a todos que estiveram conosco aqui, ó, Laura, Márcia, Loreci, Ademir, Zé Luiz, todo mundo que esteve com a gente, muito grata por vocês acompanharem conosco aqui essa live, partilharem conosco e criarem esse campo de energia que a gente criou juntos aqui. Não foi só eu e o Dan, foi todos nós juntos aqui. Então, muito grata pela oportunidade de nós nos reunirmos e mês que vem tem Dan de novo aqui, certo, querido? Certíssimo. Gratidão, pessoal. Qualquer dúvida, só comentar aqui ou mandar mensagem para a gente, para mim ou para a Ana, que a gente está disponível para auxiliar de alguma forma. É É isso isso aí. mesmo. Boa noite, enfim, gratidão. Beijo, amigo. Obrigada, viu? Obrigada a você, obrigada a todos, galera, e até nosso próximo encontro. Beijo, amigo. Obrigada.